Olá, pessoal. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao OAB São Paulo pelo convite para participar desse programa Cultura com Você, e faço meu agradecimento na pessoa do Dr. Alexandre Rolo, presidente da Comissão de Cultura e Eventos. Queria agradecer também a presença de todos vocês e as doações que tornam o motivo da gente estar aqui mais nobre. Pessoal, eu trouxe para conversar com vocês hoje o tema imagem profissional contemporânea. A gente precisa dar atenção para esse assunto e ter muito cuidado e gerenciar a nossa imagem. Hoje os contatos estão cada vez mais rápidos e por vários meios a gente encontra as pessoas, ainda que nesse período de pandemia, presencialmente, online, com a nossa imagem, né, por completo, ou apenas pelo tom de voz numa ligação, ou pelo que a gente escreve num texto de WhatsApp, de e-mail. E em todas essas situações e interações, nós estamos expressando e falando de nós. De imagem em imagem, em cada um desses encontros, vamos formando a nossa reputação. E a reputação é algo de muito valor, porque é aquilo que um conjunto de pessoas pensa ao nosso respeito. Imagina como isso é importante em termos de referência, credibilidade e confiança profissional. Além disso, através da nossa imagem, a gente se deixa conhecer, né? As pessoas vão se relacionando com a gente. E o que é a imagem? A imagem ela é composta por 3 pilares. A nossa comunicação, ou seja, o que a gente fala e como fala. Os nossos comportamentos, que são os nossos gestos faciais, nossos gestos manuais, a nossa postura física corporal e as nossas atitudes, como que a gente se relaciona com as pessoas. Além disso, o terceiro pilar da imagem é a nossa aparência, aquilo que a gente veste e como a gente se cuida. Então, através desses 3 elementos, comunicação, comportamento e aparência, nós vamos dizendo para o mundo quem a gente é. É muito importante a gente cuidar disso e cuidar dessas mensagens que a gente envia. Com base nela, a gente vai formando impressões, construindo relações e toda aquela reputação que eu já mencionei para vocês. Pessoal, quando a gente fala de imagem hoje, é muito importante também a gente pensar no contexto, nesse mundo que nos envolve. E cada vez mais estão acontecendo mudanças e mais mudanças. Na década de 90, o pessoal do Exército Americano criou um acrônimo para o mundo de tantas mudanças e esse mundo que cada vez mais estava ficando virtual. Eles deram o nome de Mundo VUCA, que é um acrônimo que quer dizer volátil, na tradução o U fica I, né? Fica incerto, complexo e ambíguo. Então fica em português VICA. Volátil, porque são muitas e aceleradas mudanças. Incerto, porque é difícil fazer previsões. Complexo, porque está tudo interligado. Nós vivemos hoje com a globalização uma verdadeira aldeia global. E ambíguo, porque hoje a gente não tem só uma abordagem para cada assunto. Ele geralmente é visto de forma multidisciplinar. A própria comunicação, que faz parte da imagem é comunicação, ela tem uma abordagem multidisciplinar. Nós vamos ver psicólogos, fonoaudiólogos, jornalistas, publicitários, consultores de imagem, pessoas da área de estética, visagismo, todos tratando o assunto e com muita propriedade. Então, o ideal é que a gente esteja atento e procure ter o máximo de informação possível para tudo aquilo que a gente se propõe a fazer.
Mas esse mundo VUCA, que é tão desafiante, complexo, ele teve um pesquisador e professor do Instituto do Futuro, chamado Bob Johansen, que desenvolveu um trabalho que ele chamou de antídotos para o mundo VUCA. Como que a gente faz para lidar com essa realidade, com esse contexto? E ele criou também um acrônimo, em inglês também é VUCA, mas em português fica VECA. Nós precisamos de visão, de entendimento, de clareza e de agilidade. Visão é que a gente precisa olhar as coisas de forma mais ampla, mais sistêmica, mais holística, e muitas vezes até a gente precisa se distanciar mais para olhar o todo. Além disso, a gente vai precisar de mais entendimento. Quanto mais o mundo fica tecnológico, mais a gente precisa ser humano, mais a gente precisa cuidar das nossas relações e entender o outro. Além disso, a gente precisa de clareza, o que a gente quer, o que a gente busca, o que faz sentido para a gente, qual o nosso propósito. E por fim, a agilidade. O ágil virou até um método de gestão, porque é tanta coisa, são tantas opções, tantos caminhos, que se a gente não conseguir decidir, não conseguir fazer escolhas, a gente até para, porque são tantas opções, tantos assuntos. Como que a gente faz? Então, a gente precisa ter gestão, organização, ter alguns processos para nos ajudar a ser mais rápidos e ligeiros, ok? Pessoal, isso é uma questão que eu quis contextualizar e trazer essas informações, eu acho muito importante, e tudo isso se acelerou mais ainda com a pandemia do Covid-19. Quase todos nós tivemos que adaptar o nosso trabalho para o home office e para o mundo virtual. Isso é uma transformação imensa num espaço de tempo muito pequeno, mas duradouro, porque já estamos assim há mais de um ano. E como que a gente faz para zelar essa imagem, a nossa aparência, o nosso comportamento, a nossa comunicação nesse espaço tão pequenininho, né? E além do mais, às vezes por mensagens tão rápidas, por contatos tão ligeiros. Pessoal, além de toda essa mudança social, né, ao nosso redor, o ambiente de trabalho mudou muito também. Antes, o trabalho tinha muita estabilidade, as pessoas faziam carreira numa empresa, num local, ou muitas vezes exerciam apenas uma profissão durante toda a sua vida. Hoje é comum a troca de empresas, é comum até as pessoas trocarem a profissão ou até exercerem mais de uma profissão ao mesmo tempo. Além disso, o mundo tinha muito mais uma hierarquia vertical. Hoje, os trabalhos estão mais horizontalizados, a própria hierarquia diminuiu, as pessoas estão mais próximas, trabalham mais com colaboração, com parcerias. Pessoal, no ambiente de trabalho vigorava uma cultura única. Hoje, a diversidade é buscada e é um valor para muitas empresas. E tem toda uma questão muito rica quando se relaciona à diversidade, é um ambiente com mais criatividade, com mais contribuição, só que por conta da comunicação é mais desafiante. A gente vai falar já mais disso, dessa questão da diversidade no ambiente de trabalho. Além disso, as pessoas dependiam mais das organizações. Hoje temos muito mais empreendedores e as pessoas têm que gerenciar a sua própria rotina. Elas têm que se liderar, ser capazes de fazer o seu negócio rodar, ir para frente, né? E vamos dizer assim, colecionar uma série de atividades que às vezes nem estão tão capacitadas para isso. O trabalho, ele tinha muito mais demandas físicas, às vezes até intelectuais, técnicas. Hoje as demandas são mais mentais
e emocionais. A gente tinha também uma descrição maior das atividades. Fulano faz isso, fulano faz aquilo. Hoje, quase todo mundo tem que saber se virar nos 30 e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nós tínhamos uma agenda mais fixa. Hoje, é difícil ter uma agenda fixa. Muitas pessoas têm que trabalhar fora do horário, final de semana. Mas é claro que a gente também tem que ter um limite para isso, porque isso compromete também a nossa imagem. A gente precisa do descanso, das pausas, dos finais de semana, porque rapidamente isso aparece, isso transparece na nossa comunicação, na nossa aparência, se a gente não fizer gestão. Se antes o trabalho tinha barreiras, limites, né? Hoje ele ultrapassa tudo. Ele chega o tempo inteiro através do nosso smartphone, dos e-mails, e a gente tem que aprender a criar novas barreiras, novos horários, novas condições para a gente não ficar estressado. São essas e muitas outras mudanças, mas que a gente tem que estar atento, ter consciência, para que a gente possa gestionar e cuidar de tudo isso juntamente com a nossa imagem. Vocês lembram que eu mencionei que eu ia voltar para o tema diversidade? É muito importante a gente atentar ao seguinte: em muitos ambientes profissionais hoje existem até 5 gerações convivendo no mesmo espaço. Os maduros, que são pessoas nascidas antes de 1945, ainda têm seus representantes. Tem pessoas que já se aposentaram, mas outras trabalham. São pessoas sábias, fiéis, que buscaram conhecimento profundo acerca de cada assunto e que estavam acostumados com um ambiente muito mais cheio de hierarquia, de padrões, de etiqueta. E se a gente pensar na geração mais nova, a geração Z, que está ingressando aí no mercado de trabalho, eles são nativos digitais, eles fazem várias coisas ao mesmo tempo, eles são muito mais informais para se comunicar, para se relacionar. Aqui a gente falou de 2 extremos de gerações, mas entre esses 2 extremos tem ainda os mais, depois dos maduros, tem os baby boomers, que são os nascidos entre 1946 e 1966, né? Que são pessoas ainda assim com formação mais profunda, que se dedicaram geralmente a uma empresa, são mais formais, acreditam muito na meritocracia, né? Depois vem a geração X, que é o pessoal depois de 66 para frente, e que já é um pessoal mais empreendedor, que já tem uma formação um pouco mais diversa, né? Tem a geração Y, que é depois da X e que já é muito mais aberta, que já nasceu aí junto com a tecnologia, mas não é tão antenada quanto a Z, né? Mas eles são mais informais também, eles questionam mais a liderança, eles querem propósito no ambiente de trabalho. Então, pessoal, imagina como é que é um ambiente onde existem as 5 gerações convivendo. Isso é um grande desafio para os relacionamentos e para a comunicação. E é claro que todo mundo pode contribuir, todo mundo tem o que contribuir e é necessário muito respeito. Hoje a gente vê pessoas de 20 anos ensinando tecnologia para pessoas de 80. E antes não, antes os professores eram as pessoas com mais senioridade, com mais idade, com mais experiência de vida. Então, essas mudanças, elas impactam na forma da gente se relacionar. Hoje, todo mundo aprende com todo mundo tem que ter respeito com todo mundo e a gente tem que saber lidar com esse ambiente. Todo cuidado é pouco, né, pessoal? Então, nunca achar que a gente sabe de tudo, que a gente é o dono da verdade, que só tem o nosso jeito de fazer as coisas, né? É importante dar valor a opiniões diversas e procurar, construir formas de pensar levando em conta as opiniões de todos,
né? E ver o valor disso, de conviver várias gerações conjuntamente. Além dessa questão da geração, pessoal, cada um de nós, somos diferentes enquanto comunicadores. Então, existem pessoas que são bem sucintas para se comunicar, mas existem pessoas que são bem prolixas. E cada um tem que fazer um esforço para se adaptar um pouco ao jeito do outro. Às vezes, o sucinto não dá muita informação. É muito sim, não, quero, vou. E a outra parte fica assim, oh meu Deus, como que eu reajo, né? Enquanto que o prolixo às vezes dá muita volta para falar um assunto e olha, a gente já precisa estar lá na frente decidindo. E isso cria um conflito, né? Um conflito na forma de agir. Então, o importante é cada um se esforçar para se adaptar um pouquinho ao jeito do outro. Além disso, pessoal, as pessoas também são diferentes mesmo, não só a questão de ser mais sucinta ou mais prolixa, mas existem pessoas que são muito práticas para se comunicarem, existem outras pessoas que são mais argumentativas, racionais, que precisam embasar, dar fatos e dados para tudo. Existem aquelas mais amigáveis, que querem ser gentis. Existem também as expressivas, que ou aumentam demais ou descrevem demais. O interessante em todas essas questões, tanto das gerações, quanto ser sucinto ou ser prolixo, quanto aos tipos de comunicador, é você sair daquela forma de pensar que tem que ser do seu jeito, ou que as pessoas têm que te servir. E o contrário, é você tentar se adaptar. Se todo mundo tentar se adaptar um pouquinho ao outro, a comunicação flui bem melhor. E isso impacta totalmente na nossa imagem. Porque além do conteúdo que a gente tem que se preocupar, do trabalho que a gente faz, do que a gente vai apresentar, a forma é muito importante. E quando a gente está falando de tudo isso aqui, a gente está falando de forma. E quando a gente se esforça para se adaptar ao jeito do outro, a gente está tentando adaptar, colaborar, contribuir, e isso sim impacta na nossa imagem, na imagem que as pessoas têm da gente e nos nossos relacionamentos. Pessoal, as habilidades de comunicação, elas são hoje uma preciosidade. O Fórum Econômico Mundial coloca como habilidade super importante para o profissional de hoje em dia. E as habilidades comportamentais também são muito importantes. Elas são chamadas de soft skills, mas não tem nada de suaves, de soft não. São habilidades que você tem trabalho para poder desenvolver e ser bom nelas, mas elas impactam totalmente na sua imagem, na nossa imagem. Pessoal, é muito importante a gente ter autoconsciência da gente, a gente se observar mais, para a gente poder se relacionar com várias pessoas, para a gente projetar uma imagem consistente, clara, coerente. A gente tem que se conhecer, né? A gente tem que tomar cuidado com os nossos vieses, aquelas tendências de reagir ou de agir de uma determinada forma. A gente tem que tomar cuidado com a nossa percepção, que são as crenças, experiências, expectativas que a gente tem e que a gente traz para o nosso olhar do mundo. A gente às vezes julga muito e observa pouco. Nós precisamos observar mais, ser mais abertos. Além disso, hoje é muito importante a gente ter um mindset de crescimento. As pessoas antes, elas eram muito preocupadas com errar, com estar certo, com mostrar que conhece as coisas. E hoje é mais importante você mostrar que você está disposto a contribuir, a participar, a fazer sua parte, né? A tentar, a fazer algo diferente. Isso se chama mindset de crescimento. Então, pessoal, além da gente ter toda essa consciência, é importante a gente de fato estar
presente no aqui e agora. Isso faz muita diferença para nossa comunicação, né? E para nossa imagem. É complicado a gente falar com uma pessoa enquanto ela tá digitando o telefone, ou falar com uma pessoa enquanto ela tá aqui arrumando outra, ou então quando você também tá nessas interações online, a pessoa tá assim, apoiada de lado, ou tá com a câmera desligada, ou com a cabeça virada. É tão importante, mesmo nesses contatos, a gente procurar estabelecer conexão, a gente estar presente. Não dá para a gente ser multitarefa em relação à nossa comunicação. Faz muita diferença quando a gente está realmente de frente ao outro, atento, com foco. Isso é uma grande, assim, ferramenta para melhorar a nossa imagem e a nossa comunicação, ok? A gente tem que tomar muito cuidado com a tecnologia, tá bom? Pessoal, aproveitando esse assunto da presença, é muito importante a gente pensar na nossa escuta. Todo mundo gosta de ser ouvido, de ser realmente ouvido, né? Mas como a gente está sendo como ouvinte? Será que a gente tem prestado atenção nas pessoas? Isso se torna um presente. Ouvir uma pessoa é um presente nos dias de hoje. E olha, a gente tem que gerenciar assim quando a gente escuta. Às vezes tem muito ruído, a gente às vezes tem questões internas nossas que atrapalham muito a escuta. A gente rapidamente tira uma conclusão. Lembra que eu estava falando do negócio da percepção, que a gente julga demais? E se a gente julgar menos e evitar logo querer dar uma resposta, logo tirar uma conclusão? Se a gente só ouvir, se a gente ficar realmente dedicado a ouvir. A gente tem que tomar cuidado com a escuta seletiva. Às vezes uma palavrinha que a pessoa fala, a gente já começa a pensar em um monte de coisa. O preconceito, os estereótipos, eu brinco até que é muito bacana a gente ouvir o político que a gente não gosta. Se a gente conseguir ouvir o político que a gente não gosta, a gente consegue ouvir qualquer pessoa. É uma prática de escuta mesmo. E às vezes aquela pessoa que a gente está implicando, ela tem até uma coisa muito importante para dizer, uma grande contribuição para dar, mas a gente não estava ali presente, prestando atenção, ouvindo. Além do mais, é muito fácil se distrair, são muitas informações ao nosso redor, né? Então tudo isso tem que ser gestionado, a gente tem que procurar fazer uma escuta de verdade, ativa, escutar o que o outro realmente está querendo nos dizer, escutar até o silêncio do outro, porque o silêncio, as pausas, também nos dão informações, né? Às vezes um olhar, às vezes uma parada, uma aceleração, uma mudança no tom de voz. E da mesma forma que o outro, a gente precisa prestar atenção no outro, a gente também tem que se gerenciar. Tem certos assuntos que são sensíveis pra gente, que quando a gente vai falar, a gente muda o tom, a gente embarga um pouquinho, a gente não consegue olhar nos olhos, a gente fica mais assim, recolhido, ou a gente tá bravo e avança demais, só falta invadir o espaço do outro, né? Então a gente precisa gerenciar isso tudo também. Então vejam em relação à comunicação, como que a gente tem que ficar atento a vários aspectos. Nós somos responsáveis pelas mensagens que a gente envia. A gente não pode jogar essa responsabilidade para o outro. Então, um bom comunicador, ele quer se fazer entender, ele quer ser compreendido. E a gente tem que se esforçar para isso, não cai do céu não, tá? Então, como é bacana se comunicar, né? Como que a gente tem uma postura de comunicação boa para esse contexto diverso, para esse contexto de tantas mudanças, desse mundo VUCA aí que a gente comentou. A gente precisa de mais empatia, se colocar mais no lugar do outro. A gente precisa julgar menos, a gente precisa compreender mais, a gente precisa ser mais assertivo. E assertivo, pessoal, não quer dizer estar certo.
Ser assertivo é uma filosofia de vida. Ser assertivo é ser capaz de expressar opiniões, sentimentos, desejos de uma forma consciente, equilibrada, madura, sem estresse, sem briga e respeitando que o outro também tem o direito de ser assertivo e que ele pode pensar diferente da gente. Não é fácil isso, o mundo anda muito polarizado. Em várias questões que a gente vê aí no nosso meio social, como que existem polos, é A ou é Z, né? É preto ou é branco, é esquerda ou é direita. E às vezes é no meio do caminho que existe a melhor solução para as coisas. A gente tem que ser mais capaz de argumentar, de ouvir, de somar esforços para encontrar novas soluções, ok? Bom, pessoal, quando a gente é assertivo, a gente não é passivo, aquela pessoa que engole, que não consegue se posicionar. E a gente também não é agressivo, aquela pessoa fala, eu sou assertivo mesmo, eu falo o que eu penso, eu digo, não é isso. Eu falei, é consciente, equilibrado e maduro, e também você consegue manifestar suas opiniões, sentimentos e desejos, mas entender que o outro pode pensar e ter opiniões, sentimentos e desejos diferentes do seu, ok? E com essa forma de se comunicar, nós vamos gerando credibilidade. E o que é credibilidade? É quando tem uma coerência entre o que eu penso, entre o que eu sinto, entre como eu me comporto e o que eu falo, ok? Pessoal, a gente precisa ter essa linguagem da cooperação e tentar novas formas de falar a mesma coisa. Isso tudo que a gente falou até aqui tem a ver com comunicação e com comportamento, com as atitudes, com os comportamentos comunicativos. Mas tem também os nossos gestos, o corpo da gente, né? Ele fala muito. Eu não posso dizer que eu estou interessada se meu corpo está dizendo o contrário. Eu não posso dizer que eu estou gostando do que eu estou ouvindo se eu estou franzindo a testa. Ou eu não posso dizer que eu estou conseguindo entregar a minha mensagem se eu começar a falar com vocês assim, ou começar a usar um tom de voz que não seja coerente com aquilo que eu quero falar. É importante o olho nos olhos, é importante uma postura ereta, é importante a gente gerenciar, quando a gente está no virtual, o que está ao nosso redor, né? A gente escolher um ambiente mais limpo possível. É importante a gente ter gestos mais abertos do que gestos fechados, recolhidos, né? Óculos escuro, roupa muito escura, fechada, tudo isso comunica o tempo inteiro em todas as nossas interações. E pessoal, é muito importante também a gente pensar ainda no nosso vestir, né? O dress code das empresas, ele foi flexibilizado, mas isso não quer dizer que não existe mais. Eu tô em casa agora, eu vou trabalhar de pijama. O tempo inteiro a gente está enviando mensagens através do que a gente veste. Imagina só, você acorda, o cabelo tá de qualquer forma, você não cuidou da sua higiene na face, né? Você tá com uma roupa que tem muita informação ou que não combina ou não coordena com aquilo que você faz. É claro que isso vai impactar na sua imagem, na imagem que as pessoas têm de você, né? Então, se você precisa passar mais seriedade, buscar cores mais neutras, modelagens mais lisas, mais estruturadas, é mais interessante. Se você quer passar acessibilidade, descontração, é uma outra linguagem de roupa que você vai buscar. Acessibilidade, as cores mais claras ajudam, né? As formas um pouco mais leves, não tão estruturadas, armadas, ok? E a descontração? As cores, o colorido, uma roupa mais informal, com uma linha mais suavizada, menos estruturada, tudo isso impacta. Então, por isso que a gente vê um advogado vestindo terno, gravata, né, ou camisa e blazer, e a gente vê um publicitário, uma pessoa que trabalha com tecnologia muito mais à vontade. Eles precisam projetar mensagens diferentes.
A gente espera que um médico esteja de branco, ainda tem isso sim, a gente espera que um policial esteja usando sua farda, né, o bombeiro, isso cria confiança na gente, né? Uma professora com uma roupa muito séria, muito fechada, vai ter dificuldade de se conectar com as crianças, né? Mas também, por outro lado, uma pessoa que vai cuidar do seu dinheiro, que trabalha no banco, que trabalha com bolsa, com investimento, tá vestida com camisa de futebol, com uma roupa toda colorida, com uma t-shirt de história em quadrinho, pode falar assim, opa, meu Deus, será que eu confio? Então, tudo isso, pessoal, está relacionado no assunto imagem, né? A aparência, as roupas que a gente veste, os cuidados que a gente tem. Não pode ser aquela cara de quem acordou e ligou o computador ou foi para o trabalho. A gente tem que gerenciar, tem que se limpar, tem que cuidar, né, da aparência também, sem exageros, e que respeite a nossa pessoa, a nossa essência, mas tudo isso expressa, tá? E além da aparência, a gente viu o quanto que as posturas, os gestos, os comportamentos, o que a gente fala e como fala vão impactar, né, nessa forma, vai impactar, né, ou todos vão impactar nessa formação da imagem que as pessoas têm da gente, ok? Desejo aí que vocês olhem para vocês de uma nova forma e que tenham muito sucesso no caminhar profissional de vocês.